Olá, tudo bem? Eu sou a Cacilda Zerai, que sou psicoterapeuta transpessoal, psicanalista holística, canalizadora da energia pleidiana, conexão vibracional. Eu trabalho, uma das técnicas que eu utilizo é a EFT, que é uma técnica de desbloqueio energético. E hoje eu venho ensinar para você como utilizar essa técnica para poder beneficiar o seu bichinho de estimação. É uma técnica específica dentro da EFT. Eu vou rever com vocês os pontos da EFT. Em primeiro lugar, quando você for tocar, você vai começar pelo início da sobrancelha, depois lateral do seu olho, embaixo do seu olho, embaixo do nariz, no queixo, bem no meinho do queixo. Depois o ponto da clavícula, que é esse onde ficaria o colar abaixo do pescoço. Axila, que é mais ou menos um palmo abaixo da axila, na direção do seio ou do mamilo. E topo da cabeça, onde você vai colocar todos os dedos batendo no topo da cabeça, ok? Esses são os pontos básicos da EFT. Inclusive tem um vídeo meu mais completo, onde você pode aprender melhor esses pontos. Bom, como que você vai fazer esse trabalho? São 3 etapas, tá? A primeira etapa, você vai falar do seu animal de estimação. Na segunda etapa, você vai falar para o seu animal de estimação. E na terceira etapa, você é o animal de estimação falando. Então vamos lá, eu vou explicar detalhadamente cada etapa. No primeiro momento, você vai falar do seu animal olhando para frente. Os seus olhos têm que estar no horizonte, ok? Como se você estivesse contando para um público ou um amigo seu. No segundo momento, que é a segunda etapa, você tem que falar olhando para baixo. Como se você estivesse olhando para o seu animalzinho de estimação, porque você vai falar para ele. Então, o seu olhar precisa estar para baixo. Você pode pôr uma caneta, um copo, ou até mesmo, se ele estiver na tua frente, você pode falar olhando para ele. E na terceira etapa, quando é o animal que vai falar, você vai voltar a olhar para o horizonte, ok? Eu vou te dar um exemplo prático agora. Vamos dizer que você tem um animal que costuma cavocar toda a terra do quintal, um cachorro. Costuma cavocar a terra, fazer bagunça nos vasos. Como que você vai proceder? Eu vou agora fazer a rodada, tá? Eu vou falando, começando então, olhando para o horizonte, eu vou falar do animal. Vamos dizer que meu cachorro, o nome dele seja Snoopy. É esse cachorrinho que cavuca o quintal. Então, eu vou falar dele, olhando para frente, batendo os dedos no início da sobrancelha. Eu tenho um cachorrinho chamado Snoopy. Aí eu vou mudando o ponto, tá? Lateral do olho e assim eu vou falando e mudando os pontos de lugar. Vou fazendo a rodada, ok? Lateral do olho. O meu cachorrinho tem 8 anos. Embaixo do olho agora. Ele é muito bonitinho, eu adoro o Snoopy. Nariz. Só que há muito tempo ele cavuca a minha terra. Queixo. Eu não sei por que ele faz isso. Ele cavuca toda a terra do quintal e faz muita bagunça. Clavícula. Eu não gostaria que ele fizesse isso, porque ele estraga toda a planta, ele suja o meu quintal. Eu não sei por que o Snoopy faz isso. Axila. Ele faz muita bagunça. Ele é um cachorro adorável. Eu amo o Snoopy. Mas quando ele faz bagunça no quintal, eu fico doida. Topo da cabeça. Eu não sei por que ele faz isso. A gente dá tudo para ele. A gente dá amor, dá carinho. Aí você continua a rodada de novo, início da sobrancelha. E continue falando, ok? Ele é um cachorrinho adorável. Mas ele tá fazendo muita folia. Todo dia quando eu chego em casa, o quintal tá todo cavucado. Eu tenho que lavar o chão, me dá muito trabalho. Às vezes eu até fico brava com ele. Eu não sei por que o Snoopy faz isso. Eu não queria que ele fizesse essa bagunça toda.
isso me atrapalha. Meu quintal fica feio, estraga as minhas plantas e assim por diante. Você vai fazer no mínimo 2 rodadas completas, começando do início da sobrancelha e vai até o topo da cabeça, falando do seu animal, a questão que você está querendo trabalhar com ele, ok? Agora nós vamos para a segunda etapa. Vou continuar falando dessa historinha do Snoopy, olhando para baixo, começando a bater no início da sobrancelha. Snoopy, por que você faz isso no meu quintal? Poxa vida, o quintal tá tão bonito e você cavuca toda a terra. Por que você faz isso? Eu fico triste, você estraga as plantinhas, deixa o quintal todo sujo. O que tá faltando para você, Snoopy? Por que você fica assim? Você tá irritado? O que tá acontecendo? Você tá nervoso? Por que você faz desse jeito? Eu fico triste, eu fico chateada, o quintal fica todo bagunçado. Snoopy, você sabe o tanto que eu amo você. Eu faço tudo, eu cuido de você direitinho, eu dou sua comida no horário, eu passeio com você. Por que você está cavucando a terra? Tem alguma coisa errada, não era para você fazer isso, Snoopy. Eu queria que você ficasse bonzinho e não cavucasse a terra do quintal. O que será que está faltando a gente fazer para você parar de cavucar a terra do quintal? E assim por diante, você vai fazendo, batendo nos pontos e olhando para o teu animal, falando com ele, ok? Faça no mínimo 2 ou 3 rodadas. Agora a terceira etapa, ela é incrível, porque você vai falar como se você fosse o animal. Deixe que a inspiração venha, deixe que a intuição venha. Então, você vai de novo olhar para frente, começar a bater no início da sobrancelha e você é o animal agora. Então, vamos lá. Eu sou o Snoopy. Eu tenho uns 8 anos de idade. Eu adoro essa casa. Eu adoro a minha dona, ela cuida de mim com amor e carinho. Eu gosto muito daqui. Eles me tratam muito bem, eu tenho comida, eles me dão banho. Só que eles não entendem que eu tenho muita energia. Tudo bem, ela me leva para passear, mas eu preciso de mais. Ela me leva para passear, mas anda só um pouquinho. E é só de vez em quando. Será que ela não percebe que eu tenho muita energia? Onde que eu vou gastar a minha energia? Vai ter que ser cavucando a terra. Eu sei que ela não gosta. Eu não faço por mal. Eu faço porque eu preciso gastar a minha energia. Eu fico aqui preso no quintal. O quintal não é tão grande assim. Eu queria mais espaço para eu passear. Eu queria poder correr mais, mas eu não tenho. Então eu cavuco a terra. Eu sei que eu estou fazendo arte, eu sei que eu não deveria fazer, mas quando eu vejo eu já cavuquei. Bom, pessoal, eu dei um exemplo básico para vocês. Eu já fui direto no ponto, né? Eu criei essa história do cachorro falar da terra. Se você começar a falar como cachorro, apenas vá falando. Se você não sabe, se não vem nenhuma intuição para você, tá? Apenas vá dizendo, por exemplo, eu sou o Snoopy, eu tenho 8 anos, eu adoro ficar nessa casa, eles me tratam muito bem, mas eu adoro cavucar a terra. Eu sei que eles não gostam, mas eu gosto de cavucar a terra. Eles ficam bravos comigo. Eu vou procurar melhorar. Eu vou procurar cavucar menos a terra. Eu sei que eles não gostam, que eu dou trabalho. Eu vou fazer de tudo para não fazer mais isso. Você entende? Você está falando, se não vem nenhuma intuição, você vai trabalhando o tema que você está falando, que no caso o problema é a terra que está sendo toda destruída, cavucada, só trazendo a percepção de que ele pode parar de fazer isso. Só que vocês vão perceber, gente, que lá pela segunda rodada, você vai começando a sentir dentro de você. Você vai pensar que é coisa da sua cabeça, apenas dê vazão àquilo que vier. Muitas vezes a gente se emociona porque vai perceber que aquele bichinho às vezes está triste, está incomodado com alguma coisa. Eu tenho uma experiência que eu fiz já com os meus animais, uma gatinha da minha filha que ficou doente
e a gente fez FT, ela fez porque a gatinha é dela, e ela começou a chorar, eu também chorei porque ela percebeu que a gatinha estava muito triste em decorrência de uma determinada coisa. A gente terminou de fazer, a gata mudou completamente. Então, é um processo meio mágico, porque a gente entra realmente em sintonia com a energia do bichinho. Eu tenho uma outra cliente que o gatinho dela não queria comer e ela começou a fazer rodada e ele começou a dizer a ela, né, na hora em que era ele que falava, que ele estava mal do estômago, que aquela ração, quando ele comia aquela ração, embrulhava o estômago dele. E ele só queria que trocasse a ração. E foi incrível, uma rodada, ela trocou a ração e o bichinho voltou a comer normalmente. Então, vocês só vão saber como é se fizerem. E existe uma outra forma que você pode fazer também, se você não tiver tempo ou não entendeu direito, só com EFT positiva. Então, vamos dizer que você tenha um animalzinho que não está muito bem, você pode fazer, começando no início da sobrancelha, primeiro falando para ele. Por exemplo, Gigi, eu quero muito que você fique bem. Eu quero que você fique bem logo. Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que esse problema, vamos dizer que ela tá com vômito. Eu quero que o teu vômito pare logo. Eu não sei por que você tá assim, mas você é uma cachorrinha forte. Você vai conseguir. Eu tô fazendo de tudo para ajudar. Eu tenho certeza que você tá ficando boa. Você é forte, você está se fortalecendo, nós já estamos te tratando, estamos dando a medicação. Então, você faça umas 2 rodadas falando para ela. E depois você pode fazer uma rodada como se fosse ela. Eu sou a Gigi, eu tô passando mal do estômago, mas eu já tô medicada, eu sou forte, eu tô me recuperando, a minha saúde está se instalando, os meus órgãos estão se equilibrando, eu tenho tudo o que eu preciso, eu sei que eu vou ficar boa logo, é só questão de tempo, eu me sinto amada, minha dona cuida de mim e assim por diante. O principal é você perceber que é só você utilizar a sua intuição e a sua intenção. Faça da maneira como você conseguir fazer, mas tente fazer quando você tiver o teu animalzinho com qualquer tipo de problema. Faça para você perceber como é esse trabalho, ok? Esse trabalho também pode ser utilizado com crianças, da mesma forma. Eu costumo passar para pais, mães, avós, para fazer esse trabalho de primeiro falando da criança, depois falando para a criança e depois você é a criança. Também é muito comovente, porque quando a gente entra no campo de energia da criança, normalmente a gente vai perceber que aquela rebeldia, aquela, às vezes, né, uma falta de educação dela, que ela tá gritando, não importa qual seja o problema, nada mais é do que um grito, né? Para quem está se sentindo carente, está precisando de atenção, aquilo que a maioria de nós também sentimos, como ainda mais as crianças, né? Nesse mundo corrido que os pais estão vivendo. Então, com crianças aí até 7, 8, 10 anos dá para fazer. Eu não aconselho muito a fazer com adultos, porque normalmente o campo de energia do adulto já está mais assim, às vezes mais pesado, né? O adulto já carrega muitas cargas. Então, quando você vai para a terceira etapa, você está acessando o campo de energia daquela pessoa. Então, só faça se você estiver muito estruturado, só faça se você realmente estiver com muito equilíbrio. Senão, você pode entrar num campo de energia e pode se prejudicar ao invés de conseguir ajudar a outra pessoa. Mas com animais e com crianças, é uma técnica muito interessante. Depois, quem quiser mais informações, se precisar de ajuda ou mesmo quiser compartilhar a sua experiência, me escreve. O meu e-mail é cacilda@cacildazeraike.com.br. Um beijo, fiquem com Deus. Namastê.